Fala, pessoal! Como é que vocês estão? Estamos aqui para a quinta temporada do podcast Conversas Sustentáveis. Essa temporada que a gente está chamando de Pílulas Sustentáveis, onde a gente vai falar do beabá da sustentabilidade, trazer conteúdos que nortearam tudo que a gente já falou até o momento de sustentabilidade. E para que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página, as pessoas poderem fazer o início e aí sim se posicionarem, seja como executivo, seja como empresário para trazer novas estratégias, e também para pessoas que querem entrar no setor, que é a pauta de hoje. A gente vai falar com a Annelise. A Anne já gravou 2 episódios com a gente. E agora ela vai dizer para a gente assim, o que as pessoas precisam fazer. Anne, seja bem-vinda. E para quem não te conhece, se tu quiser fazer uma breve apresentação, contigo. Legal. Bom, obrigada pelo convite. Pelo visto, estou virando freguesa aqui, né? Já estou até tão à vontade que já estou falando da sala da minha casa aqui. Vou até pegar. Quem acompanhar pelo YouTube vai ver. Estamos aqui, né? Super obrigada, Wagner, pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa. Muito legal o seu podcast. É sempre um prazer poder conversar com você sobre esses assuntos. Para quem não me conhece, e todo mundo, né, não deve me conhecer, mas eu me chamo Annelise. Eu trabalho nesse tema de sustentabilidade há mais de 20 anos, sou professora, então trabalho, né, já trabalhei no mercado, mas agora eu trabalho na academia, então sou pesquisadora, sou professora, coordeno programas de pesquisa em finanças sustentáveis lá na GV, e nós temos um mestrado, né? Nós temos vários cursos na GV, inclusive, sobre sustentabilidade, né? A gente tem disciplinas avulsas, a gente tem cursos avulsos, a gente tem um MBA, a gente tem um mestrado, então, enfim, do ponto de vista de formação para sustentabilidade, a gente tem várias opções. E estamos... Olha só, para a GV é uma boa oportunidade de nos patrocinar. Olha quantas pessoas estão ouvindo, procurando emprego e procurando conhecer, trabalhar. Agora, em particular, o mestrado, né, que é um mestrado que é coordenado e todo organizado pelo Centro de Pesquisas do qual eu faço parte, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade, a gente realmente tem uma abordagem multidisciplinar, a gente tem um olhar aí que vai desde finanças, por exemplo, que é a parte que eu cuido, né, finanças e sustentabilidade, até um olhar mais comportamental, mais até social para a sustentabilidade. Então, a gente cobre dentro do curso aquilo que você quiser estudar, então isso aqui é legal. Mas o que eu queria dizer é que, como alguém que está nessa área há muito tempo e também acompanhando a formação de tantas pessoas, tanto em nível de mestrado, como graduação e tudo mais, a gente recebe esse tipo de pergunta todo dia, né, Wagner? Você também, tenho certeza aí que recebe, eu quero trabalhar com isso, o que eu preciso estudar, o que eu preciso ler, o que eu preciso fazer, enfim, né? Acho que muita gente até pergunta assim, tá, mas eu tenho que fazer faculdade de biologia, engenharia de meio ambiente. Todo mundo pensa que, não, para trabalhar com sustentabilidade preciso fazer isso. Pois é, eu acho que são muitas dúvidas. Então, eu achei que vale a pena a gente conversar sobre isso, né? Porque, de repente, tem alguém aqui ouvindo a gente falando, eu queria migrar minha carreira para esse tema, o que eu faço e tal. Então, assim, eu acho que antes da gente deixar as pessoas com uma expectativa muito alta, eu acho que vale a pena a gente dizer que não existe uma resposta única. Não é que nem uma faculdade de engenharia, certo? Não é assim, eu quero trabalhar com engenharia civil, o que eu tenho que fazer? Ou, eu quero trabalhar com engenharia aeronáutica. No campo da sustentabilidade, como ele é multidisciplinar, então não tem uma receita de bolo, e o que a gente vai falar aqui é realmente um bate-papo, né, Wagner? A gente não pretende aqui dar nenhuma receita de bolo. Eu acho que é mais uma reflexão aqui de nós dois, de possíveis caminhos, coisas que as pessoas podem ter em mente, que são importantes para trabalhar nessa área, né? Perfeito. É bem interessante salientar, um pouco antes da gente gravar esse podcast, eu estava conversando com um parceiro de negócio, que a gente está vendo alguns investimentos e tal, e aí ele me perguntou sobre essa questão de sustentabilidade. E uma das coisas que a gente chegou à conclusão é que a mureta ainda é muito baixa. Então, ou seja, não é cobrado muita coisa ainda, justamente pelas pessoas não entenderem o que é. Se tu olhar propriamente LinkedIn, as vagas de emprego, tu tem que ser especialista nisso,
para trabalhar com ESG, mas só que, pô, não tem nada a ver com o que um pessoal da área de ESG vai fazer, que é fácil, entre aspas. É fácil não, tu poder te posicionar, mas é uma questão que é meio delicada, porque às vezes isso confunde as pessoas. Porque se as vagas não são claras o que eu preciso fazer, como eu vou saber me preparar? É que nem tu que é professora, é assim, vou estudar para a prova, mas chegou na prova e caiu outra coisa do que eu estudei. Então, se puder esclarecer um pouco, acho que vamos botar as pessoas para começar a refletir com a gente. Eu acho que a gente pode começar por essa definição mesmo. Não existe uma definição única que todo mundo compartilhe sobre o que é ser um gestor para a sustentabilidade, um gestor ESG, o que está dentro do E, do S e do G, quais serão as suas responsabilidades. Isso ainda é um campo em movimento. Então, é muito diferente de você falar assim, eu sou um gestor de auditoria, ou eu sou um gestor de qualidade, onde essas coisas já estão mais consolidadas. Então, eu acho que antes da gente discutir, para você ser um gestor de ESG, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, então você tem que se formar dessa maneira ou daquela maneira, eu acho que a gente pode discutir competências. Que competências, que habilidades, que atitudes você deveria buscar, né, para se preparar para trabalhar nessa área, que é uma área que está em tanta ebulição, que é uma área que está crescendo, que está ganhando tanta importância. Então, acho que a gente pode ir mais nessa direção de competências, habilidades e atitudes, e aí a gente vai aqui trocando ideias, e quem estiver nos escutando vai poder, talvez, escolher dessas competências, habilidades e atitudes aquilo que acha que faz mais sentido, que é onde você talvez tenha algumas lacunas, e que talvez você possa, né, trabalhar em cima dessas lacunas. Talvez a gente possa partir por aí. Vamos por aí? Eu acho que sim. Quem me pergunta assim, mas eu brinquei, mas é sério. Muita gente pensa, eu vou trabalhar com sustentabilidade, será que eu tenho que fazer faculdade de biologia? Eu tenho que trabalhar com meio ambiente? E eu digo que eu sou uma resposta disso, né? Porque como é que eu fui trabalhar com sustentabilidade? Primeiro, que eu não tive formação técnica, né? Eu não fiz uma faculdade. Pessoal, não é um incentivo, tá? Na época, eu só não fiz porque eu não tinha condições financeiras de fazer uma faculdade. Hoje até poderia, mas acho que foco em coisas específicas, tá? Mas não recomendo as pessoas não fazerem, tá? Deixar bem claro, até porque depois vai que a GV queira nos patrocinar e eu vou dizer que não é para fazer faculdade, né? Daí fica ruim. Mas eu fui muito pela afinidade, eu gostava da pauta, e dentro disso eu fui começando a ler, entender um pouco mais, conversar com pessoas, e depois até do podcast. O podcast foi justamente isso, para que eu pudesse me aprofundar, uma forma de eu me aprofundar, e nos negócios, como eu sou empresário, era o que eu posso fazer, como é que eu posso gerar. Porque, olhando do ponto de vista de negócio, tu quer ver como é que eu gero mais valor para o meu negócio? Como é que eu posso aumentar meu faturamento? O que eu preciso fazer? E tu, olhando para a pauta de sustentabilidade, tu vê que está tudo ali englobado. Eu tenho que me preocupar com o meu colaborador mais satisfeito, ele tende a produzir mais. Ele produzindo mais, eu faturo mais. Se eu economizo com a parte de energia, resíduos, ou seja, eu estou deixando de gastar com esse dinheiro, ou seja, no final das contas, eu tenho mais dinheiro em caixa. E foi aí que eu fui entendendo sustentabilidade, sem, obviamente, ir em específico a buscar um curso de engenharia ambiental ou qualquer coisa do tipo, né? Perfeito. Gostar é um ponto importante, até porque essa é uma área, e aí eu queria passar pelo meu primeiro ponto aqui. Essa é uma área multidisciplinar, o que significa que a gente realmente está trabalhando com várias disciplinas ao mesmo tempo, e a gente não tem o conhecimento de todas essas disciplinas, né? Então, se eu vou avaliar, por exemplo, se eu trabalho numa empresa e essa empresa tem uma área florestal, eu preciso entender um pouco de como funciona, né, a área florestal, que tipo de demandas existem sob o ponto de vista ecológico, ecossistêmico, mas também a empresa se relaciona com comunidades, então ela também tem uma relação com o mundo social. Mas eu não sou, então eu preciso ser socióloga para trabalhar com isso. Então, assim, a gente, no fundo, a gente está trabalhando com uma grande teia de conhecimento,
e com uma grande complexidade. Como a gente lida com complexidade, né? Bom, em primeiro lugar, e aí essa seria a minha primeira recomendação, é importante desenvolver senso crítico, é importante desenvolver o pensamento crítico, né? O método científico, nesse sentido, ajuda muito. Então, o que o método científico vai procurar entender? Qual é o problema que eu preciso resolver, né? E quais são os caminhos para eu resolver esse problema a partir de conhecimentos que vão se complementar. Então, talvez eu tenha parte desse conhecimento, talvez eu não tenha, talvez eu tenha que buscar com outros atores esse conhecimento, e a gente precisa ter esse olhar crítico para entender quais são os desafios que a gente está enfrentando, né? E de fato, por que eu estou insistindo nisso? Porque muitos dos desafios da sustentabilidade não são triviais. E às vezes a gente olha com essa nossa cabeça assim, simples, assim, de alguém que vem de uma área linear, de um pensamento linear, e não dá conta de absorver toda aquela complexidade. Por exemplo, se eu mexer nessa variável aqui ambiental, vai impactar aquela outra variável ambiental que vai impactar, né, vai ter um impacto sobre a qualidade do ar dessa comunidade, que vai gerar tais... A gente está falando de coisas que funcionam de uma maneira completamente conectada. Então, a gente precisa ter muita calma, né, e buscar esse pensamento crítico e buscar, muitas vezes, o conhecimento que não está na empresa, está com outras partes interessadas, outras pessoas, outras instituições, saber trabalhar dessa maneira conectada e ter muita clareza, né, de quais são os problemas que a gente está tratando, né? Inclusive, quais respostas a gente ainda não tem. Então, eu não sei, eu estou escolhendo aqui essa solução para esse problema, mas eu sei que essa solução é parcial, eu sei que ela traz aí uma série de outras consequências, então deixa eu mapear essas consequências. Tem muita clareza, não viver nesse mundo poliana e simples, onde, não, olha, para resolver isso é só, apertar esse botão. Muitas das questões da sustentabilidade não envolvem apertar um botão, elas envolvem soluções bem complexas. Então, acho que eu estaria com esse ponto. Eu tô anotando aqui, porque depois isso até vai virar um card no Insta e no LinkedIn. Porque, assim, eu peguei, assim, eu tomei como gostar, ou ter afinidade com a área, esse senso crítico e a parte de buscar conhecimento. Elas, para mim, elas se unem de uma forma... Para mim fica muito claro, porque as pessoas entram, pode entrar, eu gosto... É bem comum, ainda, eu acredito que vai profissionalizar, mas hoje é muito comum eu entrar, porque eu gosto da natureza, vamos save the planet. Eu ainda brinco, né, que o planeta vai continuar lá, as espécies somos nós, o problema é nós, né? Então, assim, isso é um ponto interessante. O outro ponto que eu vejo que entra o senso crítico é justamente isso. O senso crítico e buscar o conhecimento. É a gente trazer a racionalidade para a conversa. Porque, às vezes, quando a gente entra com muita paixão, a gente ignora alguns fatos. Uhum. E isso pode causar alguns problemas, porque no momento que eu trago para a companhia a minha emoção e não algum fato que possa fazer ela crescer, eu posso comprometer o crescimento dessa empresa com base nas minhas visões, sei lá, às vezes ideológicas, que às vezes não estão totalmente embasadas, fundamentadas. Eu não sei como é que tu vê isso também. Eu acho que a gente precisa, sim, ter a racionalidade, ter o conhecimento amparando as nossas opiniões, né? Então, uma opinião fundamentada, não um achismo, isso é muito importante no ambiente multidisciplinar como é o da sustentabilidade. Mas, por outro lado, o profissional de sustentabilidade, ele é uma antena. Ele acaba funcionando como uma grande antena de grandes discussões que estão acontecendo na sociedade, tanto do ponto de vista ambiental como do ponto de vista social. Eu participo de reuniões, né? Estou em contato com empresas há mais de 20 anos, participo de reunião de conselho e tal. Um risco que eu acho, algo que eu vejo que é bem comum nas organizações, e é da própria natureza do trabalho organizacional, é a gente ficar muito fechado na nossa bolha, né? Por quê? Porque a gente está ali, a gente tem que entregar as coisas, tem que entregar o produto, tem que entregar o resultado, então a gente tem e é normal, e é natural que seja assim, então a gente fica ali muito concentrado naquele ambiente. O profissional de sustentabilidade é aquele cidadão ou cidadã
que muitas vezes vai trazer uma percepção de risco. Ele vai trazer um olhar externo e vai trazer, olha, a sociedade está enxergando que o nosso produto está gerando um impacto negativo em relação a questões ambientais ou em relação a questões sociais, enfim, que a nossa atividade, enquanto a gente está aqui, eu tenho uma amiga muito engraçada, que ela fala assim, Denise, vamos nos encontrar para falar bem da gente e mal dos outros? Eu acho ótimo esse convite, porque é muito bom falar bem da gente e mal dos outros. Mas, do ponto de vista organizacional, isso é muito ruim, porque a gente fica ali falando muito bem da gente, que a gente é o mapa, que a gente é o líder, que a gente faz isso, que a gente faz aquilo, enquanto os outros estão falando mal da gente. Então, é muito importante ter esse profissional que acaba funcionando como uma antena que vai nos apontar riscos, vai nos apontar tendências. E isso traz para esse profissional um peso, porque ao mesmo tempo que ele tem esse papel, e não é um papel fácil, porque é muito melhor ser aquele profissional que vem e que fala aquilo que todo mundo quer ouvir. Então, você falar o que todo mundo quer ouvir é uma maravilha, né? Agora, você vir e dizer, gente, talvez tenha um problema aqui, talvez tenha um problema ali, você geralmente é aquela pessoa que o pessoal fica meio com o pé atrás. Então, como que você vai falar isso? Você precisa estar muito bem fundamentado, né? Também falar isso no achismo, né? Naquilo que você, como você falou, com base nas suas emoções, com base naquilo que você, enfim, que você gosta ou que você não gosta, também complica, né? Depois eu vou ter que dar um jeito de descobrir o que seria esse quarto ponto, seria quase buscar sempre, sei lá, inovação, sempre estar aberto a novos conteúdos. A gente tem que achar um nome para esse quarto ponto. Mas, assim, tem uma situação muito importante que aconteceu, não vou abrir nome nem de empresa e nem com quem aconteceu, mas que vai bem de encontro a isso que tu comentaste. A empresa queria se posicionar em relação a essa pauta do racismo, e porque a gente fazer isso, e essa pessoa que era a gestora de sustentabilidade, ela falou, beleza, cadê o negro para falar de racismo? Na equipe só tem pessoas brancas, como é que vocês não põem alguém, pelo menos, para dizer o que sente, para que a gente possa se comunicar com o mercado? A gente, tudo aqui, executivos brancos, vão querer se posicionar sem, de fato, entender o que está acontecendo. E que daí o comentário refletiu, tipo, todo mundo, não sei o quê. E é justamente isso. Às vezes tu precisa ser aquela pessoa que vai, olha só, pessoal, até tá tudo certo isso, mas vamos trazer alguém que possa dizer com mais propriedade do que a gente, né? Só ter esse cuidado, né? E a gente tem vieses mesmo, a gente tem, né, limitações, todos nós temos, então também reconhecer essas limitações, como você está dizendo. E às vezes, para falar de um assunto que não faz parte do meu universo, é importante trazer alguém que viva aquele universo e que aquela pessoa possa enriquecer a nossa visão sobre aquilo. E eu queria, antes da gente terminar, eu queria compartilhar com você o seguinte. Não sei se você lembra, mas quando a gente marcou de fazer esse podcast, eu joguei no meu Instagram perguntas, porque eu tenho a felicidade de ter no meu Instagram muitos profissionais de sustentabilidade, né, que me acompanham, que trocam comigo ali. Então, eu perguntei para eles, se vocês pudessem dar dicas para quem quer entrar nessa área, o que vocês diriam? E aí eu selecionei aqui algumas sugestões, assim, vamos... Claro, toca a ficha. Até porque senão depois o pessoal fala, Anne, não vou mais responder na tua cartinha. Você não usa isso, né? Mas eu leio tudo. Às vezes não dá pra gente responder, mas eu leio tudo. Eu escolhi algumas, porque também não dá tempo da gente falar de todas. Tem uma pessoa que falou que ia me acompanhar, então eu fico feliz com isso, mas enfim, não era isso que eu ia falar. Aprender a usar argumentos sólidos, pautados nos resultados e riscos do negócio, que é um pouco o que você falou aqui. Na mesma linha, teve uma pessoa que falou, olha, falar a língua dos tomadores de decisão, mais razão, menos emoção, usar dados, dados e dados. Né? A gente falou um pouco disso aqui. Teve outra pessoa que falou desenvolver uma visão ecossistêmica, que tem um pouco a ver com essa complexidade que a gente está falando. Então, assim, eu acho esse ponto também muito importante. A gente não abordou ele muito aqui, apesar da gente ter falado da complexidade e tal,
Mas é muito importante, porque, por exemplo, a gente discute mudança climática. A mudança climática, inclusive internacionalmente, essa é a agenda ambiental mais consolidada. Só que qualquer coisa que aconteça no âmbito climático vai impactar a biodiversidade, vai impactar outros elementos ambientais e ecossistêmicos. Então, a gente precisa entender essas conexões, né? Hoje a gente fala de questões da sociobiodiversidade, porque essa biodiversidade ela também existe no relacionamento com as pessoas. Então, como isso afeta as pessoas? Então, desenvolver essa visão ecossistêmica, eu acho muito importante. E, para terminar, uma coisa que eu acho também fundamental e que apareceu aí, né, dos meus colegas aí que responderam a caixinha, é resiliência. E então, eu quero reforçar esse ponto, porque ele também me parece essencial. A gente, no mundo da sustentabilidade, a gente está o tempo todo, como eu falei, a gente está o tempo todo falando que as pessoas não querem ouvir. Dentro da empresa, a gente está falando dos impactos, do risco, olha, precisa tomar cuidado com isso, com aquilo. E quando a gente vai falar para o pessoal do movimento ambientalista ou das questões sociais, a gente vai trazer a perspectiva econômica, que também muitas vezes não é o que eles querem ouvir. Então, a gente é aquele cidadão, aquela cidadã, aquele profissional que está sempre com um problema na mão e precisa, né, explicar para as pessoas o problema e muitas vezes falar coisas que as pessoas não querem ouvir, não querem concordar, não querem contribuir. Então, ter resiliência é muito importante. Essa resiliência, ela pode e deve ser fortalecida com bons argumentos. Então, se eu tenho bons argumentos e sei porque eu estou propondo o que eu estou propondo, não vai ser no primeiro não que eu vou desistir. Eu vou seguir com calma, com tranquilidade, encontrando os caminhos. Mas é muito importante ter resiliência. Então, a pessoa que sugeriu isso aqui na caixinha, acho que falou muito bem. Perfeito, e eu concordo. Vejo que com o tempo tá sendo mais fácil, mas quando tu vai falando ainda nas empresas, tem uma barreira justamente disso, porque a sustentabilidade, às vezes, é tu falar não para algum tipo de ação que a empresa faz, e ainda ela, embora esteja mudando a visão dos empresários, ela ainda é vista como, estou fazendo um favor, ela não é ainda o carro-chefe da empresa, não é uma tomada de decisão, não, vamos olhar isso da mesma forma que eu olho o lucro, eu vou olhar para a sustentabilidade, para criar valor para o meu negócio. Então, faz muito sentido que essa pessoa tivesse o nome, a gente dava os créditos para ela. Mas, bueno, muito obrigado. Agora, eu anotei os pontos aqui, eu botaria, primeiro, a gente gostar do que faz, senso crítico, buscar conhecimento. O quarto que ele ficou em aberto, eu botei aberto a novas visões, então não sei se pode ser esse. O quinto, ter uma visão sistêmica, e o sexto, e finalizando, a resiliência. É isso? Faltou aquele de usar dados, trazer mais, né, razão, não sei se a gente cobriu aí em algum deles. Bom, então... Mas usar dados é muito importante mesmo, trazer os fundamentos da nossa recomendação. Então, eu vou botar aqui e depois vou organizar. Fundamentos. Daí eu vou dar um outro nome e depois eu compartilho. Mas muito obrigado, Anne. E assim, pessoal, quem quiser conversar mais, eu estou no Insta, @WSLopes, no LinkedIn como Wagner Lopes. E a Anne, como é que o pessoal te encontra, Anne? Eu também estou no Instagram, Neilise_Vendramini. E também estou no LinkedIn, é só procurar lá, Neilise Vendramini. Qualquer coisa, se não me achar, pergunta para o Wagner. Wagner é meu amigo, sabe como me achar. Estamos aí, né, Wagner? E é verdade. Até, inclusive, esses dias passei uma pessoa que veio de fora, queria estudar sobre ESG, eu passei o teu LinkedIn, o teu Insta também para essa pessoa. Nossa, que honra! Muito obrigada. Opa! Ganhei o dia aqui. Ganhei o dia aqui, ganhei o dia. Tá bom, meu? Valeu, obrigada. Obrigada mesmo. Obrigado. Tchau. Tchau.